Graça e a paz, meu pregador em chamas, meu discente aqui do curso que mais cresce no Brasil e também é um curso mais completo. Hoje nós vamos não responder, porque não é uma pergunta, mas está positivado no livro do grande teólogo reformado Sproul. Somos todos teólogos? Lembre-se que esse é o nosso primeiro módulo, que é aquilo que todo pregador em chamas, todo aquele que tem essa santa vocação de comunicar as verdades celestiais e inquebráveis, ele deve saber. Então, será que todos nós que somos pregadores devemos aprender sobre teologia? Se você quer saber, então passe essa vinheta que depois dela nós vamos tratar sobre este assunto aqui no nosso curso Pregadores em Chamas. Alberto Magno, que é um grandiosíssimo teólogo de um cabedal intelectual invejável, ele diz um adágio que é muito verdadeiro para que eu e você possa entender o poder da teologia na vida do pregador. Ele diz o seguinte: teologia deum docet, ad deum ducetur, deum ducit. O que é que ele quer dizer isso? A tradução é mais ou menos o seguinte: a teologia é dada por Deus, ela é ensinada por Deus e ela conduz a Deus. Então nós que somos pregadores em chamas, nós devemos entender isso de forma muito clara na nossa vida. A gente não pode deixar esses princípios e esses axiomas entrar em caducidade. A teologia é dada por Deus, ela é ensinada por Deus e ela conduz a Deus. Muitos pseudos pregadores, eles verborragizam em público dizendo que não é preciso teologia. Como Sproul disse, todos nós somos teólogos, ou somos péssimos teólogos, ou também estamos no caminho. E aqui no nosso curso Pregadores em Chamas, como ele é muito amplo, a gente vai abarcar as questões teológicas, hermenêuticas, as técnicas homiléticas de persuasão, tanto dentro da cristandade clássica e contemporânea, também as questões helênicas, onde os filósofos utilizaram para poderem persuadir as pessoas. Nós entendemos isso, nós queremos cunhar dizendo que o pregador em chamas, ele deve conhecer teologia, mas ele deve conhecer com esses princípios de forma muito clara e deve ser um axioma dentro do âmago do seu coração. A teologia, primeiro, ela é dada por Deus. Graham, que é um teólogo conhecido dentro da ICARD, no início desse século, ele dizia o seguinte, que dentro da cristandade existem 12 movimentos. O movimento que o cristão ele vai subindo até Deus, mas esse movimento de subir é resultado do movimento daquele que Deus desce até ele, porque ele vai dizer que a graça ela é vivificante. Em miúdos, o que é que esse teólogo está dizendo? Que nós só poderemos ter conhecimento das coisas celestiais porque a teologia, a graça que é manifesta em nossa vida, ela é dada diretamente por Deus. Por isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 e verso número 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em Efésios capítulo 2, verso 8 diz o seguinte, que pela graça de Deus nós somos salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se jacte, porque somos feituras dele, criados em Cristo, pré-ordenados para as boas obras. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, a partir do verso 9, ele diz o seguinte: eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque fui perseguidor da igreja, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Antes trabalhei mais do que todos os apóstolos, não eu, mas a graça de Deus que estava comigo, como Charles Ferguson Ball, no seu livro falando sobre o apóstolo Paulo é totalmente emblemático, é o apóstolo mais conhecido, é o apóstolo que é mais estudado até os dias de hoje. Tem um livro de James Dunn, falando sobre a nova perspectiva paulina. Tem outras pessoas que tratam a vida e obra do apóstolo Paulo, devido ao apóstolo Paulo ter contribuído para mais de 13 cartas do Novo Testamento. Alguns chamam Paulo de a espinha dorsal teológica da igreja. Não é à toa que Deus disse que ele era um vaso escolhido a partir de Atos, capítulo de número 9. Mas era um homem que entendia que tudo isso era fruto da graça de Deus efetiva no seu coração. Não era nada que era mérito seu ou conquistado pelas suas boas obras. Pelo contrário,
tudo isso era através da cruz de Jesus. Por isso que ele mesmo diz lá em Atos, capítulo 20, em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que cumpra a minha carreira que recebi do Senhor Jesus, com a alegria do evangelho da graça de Deus. Por isso que nas partes exordiais da sua carta, ele vai chamar que ele é servo, doulos de Cristo, ele vai dizer que é escravo, demios, principalmente em Filemão, que é essa palavra que diz, de Cristo, porque tudo o que ele faz é fruto da graça de Deus. O pregador em chamas, ele deve aplicar isso no âmago do seu coração e entender que tudo o que ele faz é dado diretamente por Deus. Por isso que lá em João capítulo 16, verso 13, o Senhor Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas de tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele trabalha no processo mental do pregador, do hermeneuta, mesmo tendo um conhecimento muito elevado, tendo intelecções invejáveis, mas nós devemos entender que a teologia é dada por Deus. Mesmo nós nos direcionando no púlpito com a verve invejável, tendo o controle de todos os dogmas, conhecimento, todas as questões sistemáticas, mas nós devemos nos lembrar que tudo isso é fruto da misericórdia e a graça de Deus na nossa vida. Paulo, lá em Romanos capítulo 7 e no verso 24, para ser bem sincero e verdadeiro, ele diz que há miserável homem que sou, mesmo sendo esse homem que alguns teólogos dizem que se ele estivesse vivo hoje, teria evangelizado o mundo 53 vezes. Lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora, vivo pela fé, pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Lá em 2 Samuel, capítulo 23, verso 2, o próprio Davi, que é o patrono dos salmos, que fez essa literatura sapiencial que nós conseguimos ler até hoje, que mexe com as nossas emoções, como Lutero disse, que os salmos, ele traça a história de Israel e mexe com a nossa alma. O próprio Davi, ele vai dizer o seguinte, 2 Samuel, capítulo 23 e verso número 2: o Espírito do Senhor falará por mim. Quer dizer, ele sabe que mesmo tendo essa volúpia com seus instrumentos e ter uma mente muito boa, ter intelecções maravilhosas para produzir os salmos, ele sabia que era Deus que era a causa efetiva. Um dos textos que deixam bem claro essa ideia de que a teologia é dada por Deus é aquele texto que nós conseguimos ver na Confissão Petrina, a partir de Mateus capítulo 16, onde o Senhor Jesus Cristo leva os discípulos para a banda de Cesareia de Filipe e faz a seguinte pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Que é uma expressão cristológica, filho do homem, positivada em Daniel, capítulo 7, 13 e 14. E os discípulos respondem: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um profeta que se levantou entre nós. E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro dá uma resposta cirúrgica: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus responde na mesma hora: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas. Veja a expressão teológica, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Essa expressão, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, no comentário histórico-cultural do Koekiner, ele vai dizer que isso é uma expressão idiomática para dizer que isso foi literalmente dado por Deus, não foi dado através dos ensinamentos sinagogais ou através da teologia do rabinato. Foi algo direcionado por Deus diretamente. Lembra do apóstolo Paulo, que William Buckley chama essa carta de que o Paulo que nós conhecemos é um espadachim que desembanha a sua espada para poder lutar. Ele vai dizer o seguinte em Gálatas capítulo 1, verso 1: apóstolo, não por vontade de homem algum ou por ninguém, mas por Deus
Pai e do Senhor Jesus Cristo. Uma expressão clara dizendo que o apostolado de Paulo era dado diretamente por Deus, e todo o seu conhecimento, que ele mesmo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, que o Senhor Jesus Cristo o revelou esse seu evangelho. Isso que nós, pregadores em chamas, devemos entender claramente de uma só vez, que a teologia e tudo aquilo que fazemos em relação a Deus é fruto da graça de Deus, e a pregação também é dada por Deus.